Vamos lá, pessoal, boa noite. A gente está começando a entrar agora no webinar. O pessoal daqui a pouco deve estar chegando para conversar com a gente. Bem-vindos a mais uma edição do Bate-Papo na PUC Rio. Vai ser um bate-papo muito, muito, muito bacana para que a gente busque inspirações a partir de talvez um dos maiores ativos que a universidade tenha, que são os nossos ex-alunos. Na realidade, os eternos filhos da PUC. A gente tem uma honra de estar recebendo hoje, vai fazer uma série muito bacana com o Centro Técnico Científico. E para inaugurar essa série, queria convidar o professor Sidney, que é nosso vice-decano de desenvolvimento. Sidney, seja muito bem-vindo. A fala é sua. Obrigado, Gustavo. A gente chama Gustavo de Guga. Obrigado, Guga, nosso coordenador da CCAD, né, na Coordenação Central de Educação à Distância, que vem fazendo um trabalho super importante nesse momento especial que nós, no Brasil e no mundo inteiro, estamos vivendo, especialmente na parte de ensino, né? E nós temos tentado abrir vários caminhos de comunicação para as pessoas, para trazer um pouco da energia que está envolvida no processo de adaptação que a gente está vivendo, né? E aí, os alunos de ensino médio que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, realmente é uma oportunidade muito legal, realmente muito maneira de ver um pouquinho como é que foi e é a vida de pessoas que passaram pela PUC e que estão já estabelecidas no mercado de trabalho, já escolheram sua profissão há muitos anos ou recentemente se formaram. E hoje nós temos uma coleção de pessoas, uma variedade de experiências, além de áreas de conhecimento, né? Então, eu vou rapidamente apresentar as pessoas que vão falar um pouquinho da sua vida pregressa na PUC, né? Da sua história na PUC, a sua história de aprendizado, a sua vida social na PUC, as marcas que isso deixou na sua carreira, na sua vida pessoal e assim por diante. Nós temos a Aline Lara Romeu, que se formou em Engenharia Química exatamente há 7 dias atrás, recém-formada, muito recém-formada. Nós temos a Débora Grinapel, que se formou em Engenharia Industrial, ela entrou na PUC em 2015. Temos o Marcelo Paulon, que é da Informática, que entrou na PUC em 2014. E nós temos o Luiz Ricardo Renha, que é formado em Química, mas também em Administração, e que entrou na PUC para fazer Química em 1976. Então, nós temos, na verdade, uma gama grande de idades e experiências pessoais e profissionais. E a nossa ideia, para o pessoal que está assistindo, é realmente ter um bate-papo, uma coisa para deixar vocês à vontade. A gente imagina que o ensino médio está num momento que tem um bando de dúvida, né? O que não falta é incerteza nesse momento, né? Isso já acontece sempre, ainda mais agora, né? Num momento tão delicado que a gente está vivendo. Então, ouvir um pouco essas pessoas, eu acho que vai dar uma certa paz, uma certa calma no coração, de que a gente pode fazer escolhas legais, que a gente pode ter uma trajetória boa na vida. E a gente vai seguir uma ordem que é um tanto alfabética e um tanto cronológica. Eu vou começar pela nossa profissional mais recentemente formada, que é a Aline. Aline, conta um pouquinho para a gente sobre você, a tua trajetória, por favor, para a gente começar o nosso bate-papo. Oi, pessoal, boa noite. Então, eu entrei na PUC também em 2015, me formei agora, em 5 anos e meio. Eu no ensino médio já adorava química, física, matemática. Eu tenho 2 pais engenheiros, então isso também ajuda um pouco na escolha da carreira, né? Eu também tive muitas dúvidas. Eu lembro que eu comecei a gostar muito de química, pensei em fazer só química, depois eu pensei em fazer engenharia química, fiquei nessa balança entre química e engenharia química. Também em qual universidade, né? Escolher a época de Enem também é muito, muito, muito estressante. No final das contas, inclusive, eu acabei escolhendo engenharia química ao invés de química porque eu fiz um curso da PUC por um semestre. Eu não sei se isso ainda existe para alunos de ensino médio, no segundo ano do ensino médio. E aí eu fiz um laboratório era um curso só de química lá. E aí eu percebi que eu não gostava tanto assim de química. Porque, nossa, acho que química é muito técnico para mim. Aí eu fui na área de engenharia química, que era um pouco meio termo. Entrando na universidade é um mundo completamente diferente, muito, muito diferente. Você se sente uma formiguinha no meio de um bando de gente.
Eu lembro que no meu primeiro dia de aula a gente tem todo mundo de engenharia na PUC tem uma matéria de introdução à engenharia. E a professora já começou a coordenadora do curso, Maria Isabel, já começou introduzindo, falando quanto ela gosta de engenharia química, quanto é uma carreira ampla pra gente. Engenharia ambiental tá dentro de engenharia química também. Não dentro, né? Mas, tipo, também pega a questão Associada, né? associado. Pega também, não só partes técnicas, mas também como partes mais de... Enfim, é um mercado muito, muito amplo. Ela já começou introduzindo isso pra gente. Dentro do curso de engenharia química, eu fui percebendo cada vez mais que eu não gostava de química, tanto assim. Mas, de qualquer forma, curioso ainda foi que, mesmo não gostando tanto das matérias específicas de química, como química analítica, química orgânica, inorgânica, eu fui. Gostei muito da parte de engenharia química, que é a parte de processos, de operações unitárias, você vê o método como um todo, a parte industrial, eu achei isso muito interessante. O mercado de engenharia química, bem como a professora já falou, ele traz muito um amplo setor para a gente trabalhar. Eu tenho amigos que trabalham no banco, no mercado financeiro, na área comercial, e tem gente como mais para frente, né? No caso, minha mãe também se formou em engenharia química como gerente. A gente vê que você se formando em engenharia química, mesmo sendo uma engenharia mais técnica quando comparado à produção, por exemplo, você ainda pode trabalhar em muitos setores. Também tem a parte mais da engenharia química, que é a parte mais de indústria petroquímica, indústria farmacêutica. No meu caso, quando eu entrei no curso, tem o ciclo básico, que são 2 anos muito, muito estressantes. E a PUC dá bastante apoio pra gente, isso é muito bom. Qualquer reclamação que a gente tem, a PUC ouvia, a PUC tem a revisão de provas, os professores ajudavam bastante a gente. Os professores eram muito bons, professores de cálculo, física e química. Isso foi muito. Deram bastante apoio pra gente durante esse período muito estressante. E normalmente, após o ciclo básico, você começa a pensar coisas fora do mundo universidade. Pelo menos pra mim foi assim. Então foi quando eu comecei a buscar outras coisas pra complementar o currículo, né? Porque a gente tem que sempre estar alimentando o currículo pra conseguir ter boas experiências mais pra frente. Então eu comecei já a buscar iniciação científica, fiz 1 ano de iniciação científica, que foi muito legal. Encontrei um professor de física-química, que é uma área que me interessava. Fiquei 1 ano nessa área. E também, como eu não gostava de laboratório, como eu já mencionei antes, eu fiz na parte de modelagem computacional, que foi muito, muito interessante, com dinâmica molecular. E nisso a gente aprende a ler artigo, a gente aprende um pouco de programação também. A gente usava um software Linux, que a PUC disponibilizava lá nos laboratórios. Então, isso foi um bom aprendizado. Também fiz trabalho social. Eu vou até admitir um pouquinho que foi para poder dar um up no meu currículo para procurar estágio. A PUC tem um programa chamado Reis PUC. Volta e meia eles mandam e-mails pra gente. E um desses e-mails eu resolvi entrar e conversar mais. Eu fiz um trabalho no Complexo Esportivo da Rocinha, dando aula de matemática para alunos de ensino médio, dando um reforço. Isso foi muito legal. Fiquei 1 ano e meio lá dando aula, gostei, me entrosei bastante com os alunos, foi bem divertido. E aí depois, quando... Eu vou até complementar um pouco o meu contexto, que estava já muito... E eu e muitos amigos meus tivemos dificuldades de estágio, principalmente por causa da situação do Brasil. A gente começou a procurar estágio em 2018, 2019, já estava um contexto muito complicado, então a gente realmente tinha que tentar conseguir experiências por fora de alguma forma, né? Então, às vezes tentar fazer um intercâmbio. Inclusive, eu fiz um intercâmbio de 1 mês pela PUC também, para Santiago do Chile, que tem esses programas de intercâmbio de curta duração que são bem interessantes. Enfim, a gente vai tentando buscar outras coisas para complementar, porque é muito competitivo. A PUC dá bastante apoio, e o fato de você ser aluno da PUC, ser aluno de engenharia, você já tem várias opções. Mas foi difícil conseguir estágio, consegui trabalhar, entrei numa startup de energia solar. E agora, no meio desse ano que eu estava me formando, eu consegui entrar como um emprego por causa dessa startup que eu estava, numa multinacional chamada Engie, com energia solar também. Então, acabou não sendo exatamente uma área de engenharia química, né? Acabou que eu não usei tanto os conhecimentos de fluxograma de processos que eu aprendi dentro do curso de engenharia química, conceitos mais técnicos, mas o curso me possibilitou muita coisa dentro do mercado e, enfim, eu acho que eu já falei bastante, eu posso dar a palavra para outras pessoas.
Depois a gente vai batendo papo e ouvindo depois os participantes, os atendentes, as pessoas que estão assistindo, que podem ter perguntas. Eu só queria pontuar 3 coisas que você falou. Primeiro que a PUC tem esse programa, né, de por um semestre para alunos do ensino médio, né, que podem escolher, mesmo online a gente está mantendo isso, mesmo a gente não tendo aulas presenciais ainda por segurança, né, por causa da pandemia, a PUC não voltou às aulas presenciais, mas a gente tem o programa coordenado pelo PIUS, né, que é o nosso programa de interação entre universidade, escola e sociedade, e a gente tem ainda o PUC por um semestre, com vários cursos oferecendo aulas regulares, né, nesse segundo semestre. É uma experiência nova fazer tudo isso online, então isso existe, o pessoal do ensino médio pode se informar sobre isso. O ideal é você estar fazendo isso no segundo ano do ensino médio, né? A outra coisa que você falou, que é legal as pessoas ouvirem falar, é a iniciação científica, que talvez eles não saibam o que é, mas a PUC é uma universidade que junta muito a educação, digamos assim, as aulas, o ensino, os cursos, com pesquisa. A gente tem uma pós-graduação, tem muita gente fazendo pesquisa na PUC. A maior parte dos professores que trabalham full-time na PUC, né, o tempo todo, professores de tempo integral, eles se dedicam ao ensino e à pesquisa. E aí o aluno de graduação já pode começar a fazer pesquisa desde o seu primeiro semestre, se quiser. Vai entrar num grupo de pesquisa junto com o professor, que tem alunos de mestrado e doutorado, e começar a aprender, meter a mão na massa em alguma coisa legal. Isso é possível e é um programa muito legal. Eu coordenei esse programa de iniciação científica durante muitos anos na PUC. Foi uma experiência espetacular para mim conhecer a universidade e é uma oportunidade genial para todas as áreas do conhecimento, não só, claro, para as engenharias, né? Isso é uma coisa bastante legal e importante. Bem, vamos seguir adiante. Vamos passar para a Débora. Débora, por favor, pode falar um pouquinho de você para a gente? Claro, boa noite. Então, um pouquinho mais velha aí do que a Aline, eu entrei na PUC em 2010, me formei em 2015, então fechei aí em 5 anos. Eu também, no meu momento aí de ensino médio, a gente passa inevitavelmente, né, por essas dúvidas e inseguranças, e acho que uma dica que foi muito legal para mim, que eu acho que é válida, né, é trocar muito com pessoas que já estejam no mercado de trabalho, conhecer de fato todas as opções e buscar mesmo, porque realmente a gente fica aí num momento de decisão e a gente muitas vezes se preocupa, né, que vão ser decisões muito definitivas e para o resto da nossa vida. Então, eu acho que a palavra de ordem deve ser calma, entenda, né, as suas opções e saiba também que nada é definitivo quando a gente fala de mercado de trabalho, né? Acho que a Aline também já deu o relato dela em relação a isso. Eu também gostava muito de ciências exatas, né? Eu sempre fui mais para esse lado, então eu já tinha em mente que eu ia partir para uma carreira dessa natureza. Eu tinha muito receio, né, de me prender a alguma coisa muito técnica, então eu acabei partindo, né, para engenharia industrial, que já era um ramo que eu gostava muito. Achei que ia me prender menos, digamos assim, que eu ia ficar mais solta depois. E aí, logo que eu entrei na PUC, se não me engano, no terceiro período, eu fui dar monitoria no laboratório de química, resgatando aí as antigas paixões. Então, eu acho também que a gente, escolhendo, né, uma engenharia, a gente não elimina, né, os outros amores aí da nossa vida. Então, eu acabei ficando aí quase um ano dando monitoria no laboratório de química. Passado aí o ciclo básico também, né, que a gente fica imerso, pelo menos, eu quis me dedicar ao ciclo básico, né, eu acho que é um momento que é importante que a gente se dedique. E aí, passado o ciclo básico, também nesse mesmo momento aí de virada, de buscar mercado de trabalho, eu já conhecia a empresa júnior da PUC, já conhecia, né, a empresa júnior de outras universidades também, e aí eu fui direto na empresa júnior da PUC, entrei. Para quem não conhece, né, a empresa júnior... Conta um pouquinho para a gente o que é a empresa júnior, por favor. A empresa júnior da PUC, acho que até da minha época já deu uma mudada, mas a gente continua em contato. Mas a empresa júnior da PUC se não me engano, a única empresa júnior de universidade que é multidisciplinar. Então, é uma empresa formada por alunos e que a gente tem professores orientadores, né, que auxiliam a gente em todos os projetos, e é uma empresa que presta serviços para o mercado.
E aí a gente fala de serviços de consultoria, já teve época de ter serviço de arquitetura, serviço de design. Então, assim, foi uma experiência para mim muito rica, porque acaba que primeiro que a gente conhece muito do mercado de trabalho, segundo, você se coloca à prova para o mercado, né? Você está vendendo um projeto, tem a figura do cliente, então eu acho que traz um amadurecimento muito grande. Terceiro, que você interage com pessoas de outros cursos, então eu acho que, de certa forma, isso também para quem está na engenharia, eu, por acaso, na empresa júnior, eu fiz muitos projetos com o pessoal de design, então eu acho que também traz um outro olhar para um produto que a gente vai entregar. Eu acho que é muito rico, assim, foi uma experiência maravilhosa. E, além do que, eu tive a oportunidade na empresa júnior de eu fiz projetos para um monte de clientes pequenos, mas a gente teve a oportunidade, eu especificamente, eu fiz um projeto bem grande de pesquisa de mercado para a Ambev e um projeto de desenho de processos e mapeamento de competências para o Grupo Trigo, que é a holding lá do Gourmet, Cone e Spoleto. E aí, passado um ano de empresa júnior, eu estava terminando esse projeto, né, no Grupo Trigo, e aí eu fui convidada para estagiar lá. E aí, na época, também foi mais um momento, assim, né, de decisão, né, na vida. Eu fui convidada para trabalhar lá, ao mesmo tempo eu fui convidada para um estágio na Petrobras. Eu sou filha de engenheiro também, então vem aquele peso... Mas a Petrobras e é concurso, funcionário público, será que não vale a pena você dar essa chance, testar? Pelo menos assim você vai conhecer, né, o mundo público sem ter o compromisso, né, de prestar um concurso. Você vai descobrir se você gosta ou não. E aí eu fui me dar essa chance. Então eu estagiei na Petrobras por 9 meses, se não me engano. Eu vinha, né, de uma pegada aí de empresa júnior bem puxada de consultoria, de muita entrega. Então, assim, foi uma mudança aí muito grande para mim, né, de perfil de empresa. Mas também um grande aprendizado, porque eu acho que, assim, a gente ganha, né, um conhecimento, uma troca com uma galera, assim, que sabe muito do mercado. Assim, até hoje eu aplico o que eu aprendi na Petrobras, no meu estágio, no meu trabalho atual, né, no meu emprego. Uhum. E aí, quando eu estava perto de me formar, uma coisa que eu fiz, né, enquanto eu estava na Petrobras, eu antecipei a minha monografia. Eu ia ter essa possibilidade, né, no meu momento aí de ciclo básico, eu fui bastante dedicada, então eu consegui antecipar algumas disciplinas. E aí eu consegui, no meu último período de faculdade, puxar uma disciplina da pós de logística, que foi, assim, muito legal. Fui super incentivada pela coordenadora do curso. Falou, vai lá, faz, dá tempo, você está com uma carga tranquila, né, digamos agora para período final, já fez o seu projeto. Então, vamos puxar aí uma matéria também. Puxei uma matéria de simulação e otimização, que a gente usa EMS, um monte de software, assim, super robusto, que acaba que hoje em dia no mercado de trabalho também, eu no meu emprego, usei já bastante. Então, assim, eu acho que o curso me trouxe uma bagagem muito grande em todos esses sentidos, né? Uhum. E aí, saída de Petrobras, eu já estava decidida que eu queria estagiar em um outro lugar, que eu não ia prestar concurso. E aí eu conheci a Visagio. A Visagio é uma empresa de consultoria e gestão. A gente até está migrando aí, né, mais para a gestão agora. Então, eu entrei na Visagio ainda estagiária, e aí foi onde eu me encontrei, é onde eu estou até hoje. E ao longo da minha trajetória profissional, já num emprego também, e aí também dando mais segurança ainda, a gente tem viradas de carreira, né? Então, eu comecei indo para um caminho mais de engenharia mesmo, já fiz um monte de projeto de logística em centro de distribuição, e aí depois eu dei uma guinada, então fui para uma área mais de gestão, trabalhando com gerenciamento de projetos. Então, assim, o mundo a Visagio, né, dá essa oportunidade para a gente, né, de ir se conhecendo e ir buscando caminhos diferentes. Então,
Eu acho que é um pouco por aí. Tá joia. Super obrigado, Débora. Eu queria fazer 2 ou 3 comentários, depois eu vou passar para o Google para a gente poder dar a chance dos nossos participantes também fazerem perguntas. A primeira coisa que eu queria falar tem a ver com o comentário que a Aline e a Débora fizeram, né? Eu gostava de uma coisa, não sabia bem o que eu queria, etc. Eu costumo dizer que a gente tem que buscar o que a gente gosta, né? Correr atrás do que a gente realmente gosta. Eu acho que isso é absolutamente central, com todas as incertezas. E uma coisa que você falou, Débora, as coisas não são definitivas, não são mesmo, né? O mundo dá muitas voltas. Eu não trabalho hoje em dia com praticamente nada do que eu exatamente me formei, que eu me formei na PUC também, não vou entrar no meu histórico aqui, não faz sentido, mas é para dizer que realmente dá muitas voltas. Agora, eu acho que a formação do engenheiro, e a PUC em particular, dão uma flexibilidade gigantesca, como você já falou de iniciação científica, de empresa júnior, de outras oportunidades. Então, isso é assim, o aluno que entra na PUC e está a fim de explorar, ele vai alcançar 1000 possibilidades. Então, isso é muito legal. E a segunda coisa é que, de fato, a formação do engenheiro, um engenheiro mais técnico, um engenheiro químico, ou um engenheiro talvez menos técnico, como um engenheiro de produção, ou mesmo as pessoas da área de ciências exatas, como física, química, matemática, que tem outro mercado de trabalho, mas você tem uma formação muito ampla, você aprende a navegar no mundo do conhecimento. E é isso que a gente precisa. Quem é que sabe como é que vai estar o mercado de trabalho daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Quem sabe quais vão ser os grandes temas daqui? Ninguém sabe. Essas coisas estão em mutação constante. Então, a gente ter essa flexibilidade, essa formação flexível, eu acho que é um barato. E é isso, eu acho que a PUC tem esse diferencial, não sabe? No DNA da PUC, essa flexibilidade. E acho que vocês duas, com históricos um pouquinho diferentes, falaram de coisas similares, né? Obrigado a vocês duas. Guga, você quer abrir para algumas perguntas? Como é que você quer fazer talvez proceder? um comentário antes da gente passar a palavra para o Marcelo, que é provocar as pessoas que estão na nossa audiência, se quiserem submeter perguntas pelo chat ou pela ferramenta de perguntas e respostas, fiquem à vontade. Depois do Marcelo e depois do Renha falarem um pouquinho com a gente vai abrir para perguntas de vocês também. Então fiquem super à vontade em já ir submetendo. Eu vou fazendo a triagem aqui em paralelo. E também daqui a pouco eu volto para provocar um pouquinho o pessoal também. Sidney, volta a palavra. Legal. Bem, então agora nós vamos passar para o Marcelo, que tem outra formação, mas também relativamente recente. Entrou na PUC em 2014, tá certo, Marcelo? 2015? Isso, 2014. Isso, 2014. Você pode falar um pouquinho, então, do teu histórico, então, por favor, Claro. da tua história. Eu entrei em 2014 na PUC, no curso de Ciência da Computação. Então, sou da área de informática, né? Para mim, a escolha do curso foi um pouco, até um tanto natural, porque eu, desde o ensino médio, já gostava de programar. Eu aprendi com cursos pela internet de programação e já tinha alguns projetos que eu tinha como hobby. Eu tive até a oportunidade de visitar e passar um tempinho numa empresa de engenharia ligada à informática também, antes de entrar na faculdade. Então, a escolha foi quase que fácil. Mas uma das minhas preocupações era em relação a justamente essa meio que ciclo básico que em computação a gente também tem um pouco. A gente tem matérias de cálculo, física, álgebra linear. Eu gostava da área de exatas no ensino médio, mas tinha um pouco de receio. E isso foi uma coisa que foi muito bacana na PUC, porque, assim, é claro, a gente tem que estudar e focar bastante, mas o apoio não só dos professores, que são todos muito bons, mas também, principalmente dos colegas, né, que a gente ficava lá na biblioteca estudando juntos e tal, isso foi imprescindível, assim. E foi uma experiência que eu guardo com muito carinho, assim, da universidade, né, esses momentos estudando para as provas, para os simulados, e isso foi muito bacana também. E quando eu entrei na PUC, por eu já saber programar, eu acabei entrando direto para um laboratório também. Então, eu entrei num estágio num laboratório de computação gráfica, chamado TechGraph, que é um dos maiores laboratórios que a gente tem na PUC. E lá eu trabalhei com visualização de dados e conversão de modelos para o setor de óleo e gás. E eu aprendi bastante lá, tive os meus primeiros contatos profissionais, e eventualmente eu também entrei prestando serviço para um outro laboratório da PUC, que é o CETUC, que é o Laboratório de Telecomunicações. Lá a gente fez como se fosse um Shazam, que é aquele aplicativo que reconhece as músicas, né? Você usa o microfone do celular e reconhece as músicas. A gente fez uma coisa parecida para uso comercial, privado. E foi muito interessante a experiência também, eu aprendi bastante. Nesses dois laboratórios, a quantidade de conhecimento que eu adquiri assim, foi enorme, e são coisas que eu levei para a minha carreira profissional também, né? Apesar de serem laboratórios e ser uma parte um pouco ligado mais à pesquisa, né? E
depois de 2 anos, eu acabei migrando para uma outra empresa, aí foi fora da PUC, que é a Intel. Essa também era uma empresa de óleo e gás, que era para processamento de dados em tempo real. E aí a gente pegava dados de plataformas de petróleo e conseguia montar dashboards e fazer várias análises, algumas muito complexas, inclusive. E essa empresa foi muito bacana, porque apesar de eu não ter feito intercâmbio pela PUC, que é uma coisa que a universidade provém, né? Eu tive vários amigos que tiveram experiências super boas com isso. Essa empresa Intel, ela me possibilitou passar 3 meses em Houston, exercendo também a parte da profissão, né? Apesar de eu ser estagiário na época. E aí foi muito bacana. Lá eu não só fiz a parte de desenvolvimento de software, como também tive uma pontinha de experiência com apoio a vendas. Então isso envolvia ir no cliente, né, fazer a venda de produtos ligados à computação também. Assim como engenharia, a computação também te dá muitas possibilidades, né? Não só em relação a domínio, que você pode trabalhar em diferentes setores, como também ao tipo de coisa que você vai fazer. Não necessariamente um engenheiro de computação ou cientista de computação vai programar, ele pode trabalhar com gestão também, em várias áreas, né? E é um mercado que está muito aquecido. Hoje em dia tem muita disputa pelo profissional dessa área, tanto aqui no Brasil como no exterior, né? E, bom, no meio logo depois que eu voltei de Houston, eu tive uma oportunidade para migrar para um outro setor, que era um setor que é difícil, não tem tantas oportunidades, pelo menos não aqui no Brasil, que é o setor de jogos. E foi até uma decisão difícil na época, porque eu estava super engrenado nessa outra empresa, e, pô, já conseguia conciliar bem com a faculdade, né? Então, sempre quando você entra numa nova empresa, tem um tempo aí de aprendizado, mas foi uma decisão que eu tomei justamente para explorar esse setor novo, que é o de jogos online, e aí eu entrei na Swift, que é onde eu estou hoje em dia, e foi foram 2 experiências ótimas, e quando eu me formei na PUC em 2018, isso, uma coisa que me incentivou a fazer foi justamente a experiência que eu tive nesses laboratórios. Eu entrei direto no mestrado, que é uma coisa que a gente consegue hoje em dia conciliar, né, com trabalho e mestrado, pelo Departamento de Informática da PUC, que é excelência em pesquisa na área aqui no Brasil também. E bom, eu sigo nessa empresa e é um curso que eu recomendo para os alunos, e assim como a Aline e a Débora falaram, é muito importante as pessoas, principalmente alunos no ensino médio. Eu tenho uma irmã que está nesse processo de decisão agora. É muito importante você pensar não só no curso em si, como nas matérias e coisas afim, mas também no que você se vê fazendo depois da faculdade. Que tipo de área que você pretende atuar, se é como professor, que é uma coisa que a universidade possibilita, se é indo direto para o mercado, tudo isso é importante de se pensar e refletir. Desculpe, eu estava com o meu microfone fechado. Muito bom, Marcelo. E é interessante, terceiro aluno que fala e lembrou de mais possibilidades, né, que a universidade oferece, né? Falamos de intercâmbio. O intercâmbio internacional da PUC é um dos mais estruturados do Brasil, talvez dos programas mais antigos do Brasil. A gente tem intercâmbio com universidades americanas e europeias, inclusive programas de duplo diploma, que são valiosíssimos, né, se você pretende pensar numa carreira internacional, que hoje em dia é uma coisa muito comum e muito legal. O aluno da PUC que vai fazer intercâmbio na universidade estrangeira não vai pagar a mensalidade da universidade estrangeira, porque ele já está pagando a da PUC, ou se até se ele é bolsista da PUC, ele poderá ir para o estrangeiro como bolsista, então isso viabiliza economicamente, né, bastante, facilita bastante você ir para o exterior. Então, nós temos diversas possibilidades. De fato, você tem que ser um bom aluno para poder concorrer ao intercâmbio, né? Tem que ter um bom histórico na PUC, mas é uma oportunidade espetacular, né? E a outra coisa que o Marcelo falou, que é legal pensar, tem aqueles que gostam de pesquisa, tem aqueles que querem seguir uma carreira de pesquisa na universidade ou num centro de pesquisa importante, como tem o CENPES da Petrobras e outras grandes empresas do Brasil têm centros de pesquisa muito legais. E você fazer uma pós-graduação é uma oportunidade de complementação espetacular para a tua formação, fazer um mestrado, fazer um doutorado, e às vezes, como no caso do Marcelo é um bom exemplo, você consegue conciliar, né, a tua vida profissional numa empresa com o seu mestrado, que também é valioso para a tua carreira dentro da empresa e é valioso para a empresa, né, ter pessoas mais capacitadas, né, avançando o conhecimento e trazendo o que tem de mais moderno, né, de tecnologia de ponta, de ciência de ponta para dentro da empresa. Então, realmente,
muito interessante essas oportunidades a mais. Muito bem, agora eu queria convidar o Renha, né? O Renha da velha guarda, né? Ou como diz, ele tem um acúmulo de juventude, não é isso, Renha? É isso. E tem uma história legal também, muito interessante, um histórico da PUC que é pregresso, é anterior, né, a ele, que se propaga pelos filhos. Muito legal. Fala para a gente um pouquinho, Renha, por favor, da tua história. É isso, Sidney. Muito obrigado pelo convite seu e do Guga. É um prazer estar aqui com a Aline, com a Débora, com o Marcelo e com todos que estão nos ouvindo. A gente ouvindo essas histórias volta no tempo. Eu entro na PUC em 1976, eu sou formado em Engenharia Química, Química Industrial e fiz administração. Fiz os 2 cursos. À noite eu fazia administração. Meu pai tinha feito um curso de especialização em advocacia administrativa na PUC, então eu já tinha conhecido a PUC pequena. Eu vinha do Colégio Santo Inácio, de uma turma muito unida, e achava que ia encontrar na PUC, e falta de continuidade é ao contrário. Eu encontrei na PUC, o Guga estava compartilhando, eu tinha feito um resumo de 40 anos, então é complicado, né? 76 a 80, quando eu me formo, depois formo em administração em 84, e a PUC, eu concordo 100% com a Aline, com a Débora e com o Marcelo, né? A gente tem que procurar aquilo que a gente gosta, que a gente tenha uma habilidade, uma competência, o que a gente entenda que é um diferencial nosso, por menor que a gente ache que seja. Porque a única coisa certa na vida é que você vai mudar muitas vezes. A Débora estava colocando isso, e jovem, já está numa grande empresa, na Visagio, já passou por área técnica, está em área agora de competência, de consultoria, ainda jovem, quer dizer, acumulando juventude. A Aline já vem com uma bagagem interessante de ter passado por uma empresa de energia renovável, né? E o Marcelo deu um depoimento. O Marcelo já tinha uma certeza do que ele queria fazer, o que acontece, eu também não tinha. Eu me junto a Aline e a Débora, eu não sabia se eu queria fazer bioquímica, se eu queria fazer engenharia. Fui para engenharia, me formei e me especializei em engenharia de processos, depois fiz um mestrado na França. Quando eu entrei na PUC, eu tinha um lado esportivo, então eu tinha a Bolsa de Iniciação Científica do CNPq, a PUC propiciava isso desde aquela época, e a outra parte da Bolsa pelo esporte. E esse lado social que foi colocado aqui pela Aline e pela Débora, isso tem que ser uma coisa natural. Naquela época, o esporte me socializou muito, porque eu conhecer todos os funcionários da PUC, a PUC passou a ser a minha segunda casa. Eu saía às 7 horas da manhã e voltava às 11 horas da noite, com prazer. É um momento ímpar na nossa vida. Eu tenho certeza que a Débora já está sentindo saudades, e a Aline daqui a pouco vai estar, Marcelo ainda está de volta ali. Eu sinto muita saudade da PUC, porque foi um momento muito marcante. Encontrei professores que me ajudaram bastante. Esse foi colocado pelos colegas aqui, a importância de você estar fazendo um curso com professores que vão te adicionar. A gente tem que ver, o ciclo básico é um desafio, que são os 2 primeiros anos, principalmente quem vai para a área técnica, mas nas outras áreas, porque o ciclo básico ele vai puxar muito por você. Você vai ter pouco tempo para você vai ter que se esforçar mais, porque não necessariamente é uma área, o Marcelo colocou bem, poxa, eu tinha que fazer coisas de ciências exatas, mas eu não queria tanto isso, mas eu tenho certeza que isso puxou pelo raciocínio, pelo desenvolvimento do cérebro do Marcelo, como puxou de nós todos. E lá na frente, a vida profissional vai puxar também. Então, se você passou, você aprendeu, você vai ser resiliente. Então, esse foi um lado importante. E aí, quando eu me formo, olha, nada mais constante do que a mudança. Isso vai ser, e os ciclos, como colocou a Débora aqui, o meu ciclo foi de 10, 17 anos, os ciclos serão muito menores. Você vai ter que mudar o seu jeito de ser, se adaptar. Antigamente, a gente tinha que gostar do que fazia, né? Não, eu vou fazer o que eu gosto. Hoje eu penso assim, eu tenho que gostar do que eu faço, aprender a gostar do que eu faço, porque momentaneamente eu posso estar fazendo alguma coisa que não pareça ser tão interessante, mas se eu estiver fazendo, dedicando o máximo de mim,
eu vou começar a tomar gosto, vou aprender, porque o aprendizado é contínuo. Eu tenho 40 anos de formado e a única coisa que eu sei é que se eu parar, eu vou ficar para trás. E eu queria muito ter ouvido o depoimento da Aline, da Débora e do Marcelo, para ver o quanto mudou. E eu vejo que as coisas não mudaram muito, só a velocidade da mudança que é muito mais rápida. São colegas que têm admiração pela PUC. Eu saio, vou para a França, faço um curso de um mestrado, que eles chamam na França de Diplôme d'études approfondies. Eu estudei energias renováveis, eu percebia que o Brasil, mesmo na década de 80, vivia um momento de crise energética muito grande. E então eu tive a oportunidade, fui para Toulouse, onde desenvolvi, fiquei lá por 3 anos. Quando eu volto para o Brasil, uma crise gigante no Brasil. Eu tinha trabalhado numa empresa de consultoria e engenharia, que era a Natron, eu era engenheiro de processos. E aí, como as empresas fornecedoras de equipamentos estavam dando engenharia básica, aquela engenharia que você precisa para ligar o equipamento, a parte de engenharia, de projetos de engenharia, tem uma caída muito grande. E eu, do Leblon, Gávea, da PUC, eu fui trabalhar numa cidade que eu tinha que dormir cercado por uma tela, por um feltro, para não ser mordido por barbeiro, né? Numa empresa chamava Química Industrial Barra do Piraí. Eu tenho um irmão mais velho, 5 anos, ele dizia, bom, voltando da França, Toulouse e Paris, para morar numa cidade Arcos, né? E que não tinha estrada asfaltada, era pó. Eu atolei no pó, tanto pó que o carro tinha bobina naquela época, na bobina o pó isolou, então esse aprendizado. E graças a Deus eu passei por esse aprendizado, porque eu fui desenvolver o lado social humano, né? A gente trabalhar numa fábrica em que naquela época não se servia alimentação para todos os funcionários, a alimentação era dada uma vez por semana, e a gente, vindo aquilo muito estranho, a empresa não tinha capacidade para investir, nós trazendo engenharia de processo, então a tecnologia, o conhecimento é fundamental. Todo lado de conhecimento, pessoas simples que tinham só primeiro, segundo primário, mas que tinham conhecimento empírico de engenharia fundamental, eles calculavam uma velocidade que eu nem entendia como, e a gente só levava, então, o lado da engenharia para organizar o pensamento deles. Essa empresa, o primeiro resultado que essa empresa dá, a gente investe no desenvolvimento humano, porque as pessoas têm que vir em primeiro lugar, né? E com isso, essa empresa, que era uma empresa de fundo de quintal, ela começa a crescer, ela se torna a maior empresa do mundo em fornecimento de matéria-prima para creme dental, uma equipe pegando gente do interior, pegando o conhecimento, formando uma equipe. A gente sozinho, equipe não existe, existe equipe, formando uma equipe, cada um com as suas competências, simplicidade, reconhecer o valor humano, ter paciência, porque muitas vezes as pessoas que não tiveram as nossas oportunidades de estudo, ele tem o conhecimento tácito ou empírico, mas ele às vezes não sabe dizer isso. E nós, que tivemos a oportunidade de estudar, temos que saber extrair isso e valorizar essas pessoas. A empresa cresce, se torna a maior fornecedora mundial da Colgate e da Gessilever, competindo com empresas como Monsanto, Pfizer, Rodia, e vocês imaginam que era fornecedor exclusivo. A empresa cresce muito, passa por uma aquisição comprada pela Liquid Carbone, que depois pela White Martins, pela Praxair. Isso foi um aprendizado muito grande. Nós temos estagiários que foram estagiários que trabalharam comigo, que tinham uma competência clara que a gente tinha que identificar, que hoje são professores da PUC. A professora Daniela Soluri, que foi estagiária, ela foi gerente, aos 24 anos de idade, ela foi gerente de uma das principais fábricas que nós tínhamos dentro da fábrica de papel Piraí, e ela me perguntava naquela época, Renha, mas eu sou muito jovem, você acha que eu estou preparado? Eu falei, você tem competência técnica e competência humana, você vai estar gerenciando uma fábrica que você aproveita os resíduos do cliente. Então, você vai ter o seu cliente, que é seu fornecedor, e você vai tirar isso de letra.
e eu tinha certeza, uma pessoa assim muito compenetrada e que hoje está aqui dando aula na PUC, é um prazer, acredito que ela esteja nos ouvindo. Mas a vida, ela é uma mudança constante. Logo depois de vender essa empresa, nós tivemos que vender a empresa, porque o White Martins quis vender a área química. Aí vem uma primeira mudança muito grande, né? Já casado, com filho, e de repente, de um especialista, você vai para uma área em que você não tem conhecimento nenhum, em cassiterita, mineração, eu vou para o grupo Brookfield, mas tinha gente com muito conhecimento, né? Muito conhecimento, e o que nós fizemos? Organizar, e aí vem o que a Débora colocava. A minha mãe, quando eu estava para entrar na faculdade, como muitos que estão aqui na live, eu não sabia. A minha mãe falou, meu filho, vai fazer administração, porque numa etapa da sua vida você vai precisar da administração. Santa mamãe. Eu segui, e seguir, a Daniela, a Aline colocaram isso, ouvir pessoas que vocês confiam, pessoas que estão no mercado de trabalho, para passar as experiências dele para vocês, né? Então, vou para uma nova área de mineração de cassiterita, lá em Rondônia, cassiterita num preço muito baixo. Encontro um especialista que trabalhava comigo na antiga Quimbarra, na White, na Liquid Carbonic, que era um especialista da estanhoquímica. Então, nós desenvolvemos vários produtos, montamos o centro de pesquisa. Por onde nós passamos, sempre montamos centro de pesquisa e desenvolvimento, porque sem tecnologia não tem como ir para frente. A tecnologia, ela é fundamental, mas tem que ter agregado ao valor humano. O humano, respeito, a humildade, reconhecer as pessoas, não pelos seus diplomas, mas pelo esforço, pela competência específica. E essa empresa cresce, ela tinha um valor de mercado muito baixo, a gente investiu na estanhoquímica, saímos da commodity, do valor do minério que tinha um valor agregado baixo, e aí essa empresa cresceu, foi vendida para um grande grupo, e aí eu entro na área de energia renovável. O que eu entendia de energia renovável era do curso que eu fiz de PCH, uma empresa que tinha 3 usinas, pequenas centrais hidrelétricas, que é uma energia renovável, tenho certeza que a Aline e Débora conhecem, e muitos que estão aqui conhecem, mas que o mercado ainda não valorizava. Nós acreditamos, fizemos um diagnóstico claro da oportunidade do crescimento, trouxemos pessoas que tinham conhecimento específico, porque eu tinha um conhecimento genérico de gestão, e essa empresa hoje é a maior empresa de geração de energia renovável do Brasil. Eu fiquei nela como presidente de 2004 a 2010. A equipe era muito melhor do que eu só fiz a gestão dessa equipe para que as coisas funcionassem, uma união muito grande. E quando aí eu era uma nova etapa, fui convidado para trabalhar em private equity, né? Para ser sincero, eu nem sabia bem o que era private equity. É um investimento privado, quando você já tem um nível de endividamento muito grande, que os bancos já não querem te emprestar, ou um custo muito grande. E eu cheguei ao meu presidente e falei, olha, muito obrigado pelo convite, o presidente da Brookfield, Luiz Delfonso Simões Lopes, e eu falei, eu não conheço nada disso. Ele falou, então nós dois vamos aprender juntos. Então, você estar com chefes que confiem em você, que você confie nele. E aí nós aprendemos juntos e fizemos um private equity que posteriormente comprou a BRK Ambiental, e hoje acabamos de fazer uma nova compra, e hoje eu estou como já aposentado do dia a dia, como nos conselhos e na consultoria. Então, eu digo a vocês que estão começando carreira, nada mais constante do que a mudança, a simplicidade, reconhecer as pessoas não pelos seus diplomas, mas porque eles agregam a vocês no dia a dia, calma, ter calma com as pessoas, porque as pessoas são de ouro, mas elas demandam muito da gente, muito desse cabelo branco, são os tempos dedicados às pessoas, mas que eu não me arrependo um minuto, porque eu aprendi muito com elas. E que vocês todos que estão fazendo vestibular ou que estão cursando, que vocês investam muito em vocês. O mercado quer gente que acredite, que tenha foco, que esteja com vontade de aprender, de crescer. O Brasil precisa muito de gente jovem. Esse é um país de ouro, com tanto potencial.
Então, não vamos deixar a coisa política, não vamos acreditar no país. Eu não desacredito no Brasil. Nasci 7 de setembro, vou continuar acreditando. E depende muito de jovens, como eu estou vendo aqui, os outros que eu não estou vendo, mas que eu gostaria de estar, mas o momento não permite, e que a gente tenha paciência com essa pandemia. Era isso. Não sei se eu cobri Sidney, Guga. Posso falar, Sidney? Só enquanto o Sidney pode está falar, ligando. por favor. Talvez até já a gente, Ren, eu acho que foi um depoimento de vida, né? Quer dizer, eu vou usar até um termo que a Débora usou, quantas viradas de percurso, né, cara, ao longo dessa trajetória. E aí eu vou talvez pegar esse comentário, resumo, dessa escola da vida que você deu pra gente, esse pequeno depoimento de como as coisas mudam e como a gente tem que estar preparado para abraçar os desafios, né? Mesmo muitas vezes não compreendendo o tamanho daquele desafio, mas eu acho que boa vontade, principalmente vontade de aprender e fazer bem feito, faz muita diferença. Vou pegar uma pergunta que foi submetida para a gente, nessa linha de virada de percurso. Se você pudesse pegar uma máquina do tempo, voltar, não que você não possa fazer um novo vestibular, até o vestibular da PUC está aberto, né, Sidney? Vamos fazer um merchanzinho aí, se quiser. Um bom filho a casa torna de novo. Mas se você pudesse fazer um vestibular de novo, do zero, e pudesse ter uma retrospectiva, passar essa retrospectiva que passou na sua cabeça, que competências você acha que você priorizaria desenvolver e que curso você escolheria hoje para fazer o primeiro investimento da sua vida, né? Se a gente pudesse voltar ou fazer essa retrospectiva. Que graduação você faria hoje, Renha? Conta pra gente. Olha, eu sigo o aconselhamento da Aline e da Débora e do Marcelo. Primeiro, aquilo que você sente que é o seu dom, que é a sua habilidade, né? E no que você fizer, não se preocupe em comparar você com o outro. Faça o melhor de você, o melhor que você puder dar de você, né? Não se preocupe se fulano é melhor ou pior, se preocupe com você, em que você queira aprender e desenvolver. E junte a sua habilidade técnica à sua habilidade social humana. Essa é fundamental, porque se a gente tiver nariz em pé, se a gente não tiver humildade, pelo menos eu acredito que não vai chegar em lugar nenhum. Porque no meu percurso de vida foi esse. E tive por trás uma família nota 1000. Muito bom, muito bom. Força aí. Bom, é interessante porque a universidade também é um universo variado. Quando a Débora estava falando da empresa júnior, da possibilidade de, né, de conversar com pessoas de outras áreas, a área de design é um ótimo exemplo, né? Porque eles olham para um produto com um olhar diferente do engenheiro, né? E quanto eles sabem, o quanto eles metem a mão na massa desde sempre, quanto isso é importante para o engenheiro também. E eu só queria contar uma historinha muito rápida, Guga. Eu me formei em física e na física existia um senhor que era um técnico de laboratório, chamado Seu Gemal. Ele parecia que, não sei se você se lembra dele, Renha, o Seu Gemal era um senhor que parecia que já tinha nascido idoso, porque ele tinha um cabelo muito branco, sobrancelhas gigantescas brancas, e ele era um gênio dentro da humildade. Essa pessoa construía qualquer coisa que você pudesse imaginar. Ele construía alvos para teodolitos, desde que se usa para fazer mapeamento para engenharia civil. Ele construía os alvos desses teodolitos com fios de teia de aranha. Tá? E eu nunca vou me esquecer disso. E o que eu aprendi com essa pessoa, né, que é o que você estava falando, Renha, do valor humano e do respeito, né? Porque a gente vive um momento em que as coisas estão muito estressadas, muito polarizadas, né? Então, essa referência do respeito pelo outro vale para qualquer coisa. E na vida profissional, mais ainda, né? Então, é uma boa memória. E como eu aprendo com as pessoas que a gente acha que não tem formação, né? Mas que, na verdade, estão nos trazendo tanta coisa. Guga, por favor, siga adiante. Acho que nós temos algumas perguntas no chat. Vou fazer uma provocação agora para cada um, né, depois dessa lição do aprender, depois reaprender e não desistir de aprender novamente, que o Renha passou para a gente. Vou fazer na ordem inversa, fazer uma primeira pergunta para o Marcelo, que foi provocada aqui pela nossa audiência.
Marcelo, você tem alguma dica para quem quer trabalhar com jogos hoje? Como é que está esse mercado? O que tá acontecendo aí? Quase uma revolução e muita oportunidade, né, Marcelo? Conta pra gente. Sim, com certeza, Gustavo. Eu nunca, quando eu entrei na PUC, eu nunca me imaginei trabalhando com jogos, justamente porque na época quando eu entrei, o mercado aqui no Brasil ele era muito incipiente, estava começando, ainda está, não tem, a gente não tem tantas empresas de jogos nacionais para trabalhar. Hoje em dia, né, aqui no Rio, a gente tem uma ou duas, uma delas é a Swift, mas uma coisa que é importante para qualquer pessoa que está pensando em entrar no mercado de jogos é pensar em que tipo de coisa que você quer fazer para o jogo. Tem uma parte que é a parte de arte, né, e modelagem, e tem uma parte também de programação. Então, alguns alunos pensam em cursar ciência da computação, mas na verdade a vocação dele é arte, quando na verdade faria mais sentido entrar num curso ligado a design ou alguma outra área que possibilitasse isso, né? No caso de computação, a gente acaba focando mais na programação em si, né? E na PUC a gente tem alguns laboratórios e grupos que são muito interessantes para jogos. Um deles é o ICAD, que eu tive 1 ou 2 amigos que trabalhavam lá, e outro o RPG, que é o Rio PUC Games, que foi uma iniciativa até que começou pelos próprios alunos e eventualmente passou a ser aliada aí da PUC mesmo, né? Eu acho que pelo departamento de design. Todos esses colegas de computação e de design que trabalham lá conseguem desenvolver os seus próprios jogos e até publicar em lojas grandes de aplicativos, né? Então, mas o meu conselho é esse, entender que parte de jogos que você gosta e que você quer trabalhar, para ir pensar num curso, né? Tanto por fora como pela PUC, e também tentar, como sempre, a própria dica da Aline, Débora e do Renha, de tentar conversar com pessoas nessa área, tentar explorar empresas que estejam fazendo isso. Aqui no Rio, além da Swift, a gente tem também, por exemplo, a Gazeus. Então, tentar entrar em contato com esses profissionais é uma coisa que a gente consegue fazer hoje em dia com o LinkedIn, né? Mesmo sem conhecer as pessoas, ou mesmo o Facebook, a gente consegue enviar uma mensagem e tentar marcar um bate-papo, ou mesmo uma conversa por texto. Então, isso é bem bacana. E o mercado de jogos é bem promissor, né? Cada vez mais a gente vê jogos ganhando importância, a gente tem transmissões ao vivo. O Swift, por exemplo, agora para o Tour de France, na época que o Tour de France é passado originalmente, pela primeira vez na história, ele foi televisionado e não era presencial, era com o Swift, né? Foi uma edição especial do Tour de France, o Virtual Tour de France. Fora que outros jogos online, como, por exemplo, League of Legends, tem outros tipos de MMO que também tem uma importância enorme, e tudo uma coisa recente que tende a crescer, né? Com certeza, com certeza. Então é uma boa oportunidade para quem tem uma paixão ou técnica em programação ou de artes. Tem caminhos aí muito promissores para a gente se profissionalizar nisso, né? Então, não perder a paixão, mostrar um pouquinho da paixão e da profissão. Acho que foi uma das dicas que o Renha deu para a gente também, né? Débora, tem uma pergunta aqui para você. Qual a sua experiência a respeito da diferença entre o mundo acadêmico e o mercado de trabalho, né? E a empresa? Como é que você viu essa transição? E como é que foi a sua experiência nessas diferentes transições, né? Porque você teve vários momentos, inclusive com a dualidade entre o mundo acadêmico e o próprio mercado de trabalho. Então, conta um pouquinho para a gente, Débora. Eu acho que mais do que diferença, assim, na minha percepção, são mundos complementares, né? Eu não me enxergaria hoje profissional se eu não tivesse tido uma base forte, e eu acho que até esse momento de dualidade, né, às vezes a gente no curso, eu pelo menos me perguntava muito, eu nunca quis seguir a carreira acadêmica, né, de dar aula, mas eu sempre me perguntava muito, poxa, mas quando é que eu vou conseguir aplicar isso? E eu acho que o estágio te proporciona isso, né, às vezes a gente fica, né, pô, mas eu tô aqui fazendo um monte de matéria, será que eu vou usar isso alguma vez na minha vida? E eu acho que é muito do que o Renha falou. Eu acho que assim, o curso, ele dá para a gente uma capacidade crítica muito grande. Então, assim, para mim, não são coisas separadas, são coisas complementares. E eu tive a oportunidade, né, acho que até hoje, né, assim que eu entrei na Visage, a gente tem uma iniciativa junto com a PUC, então eu acabei voltando à universidade de outra forma. Então, a gente tem aí uma iniciativa grande com o pessoal da engenharia de produção em que a gente
apresenta cases em algumas disciplinas, né? Então, a gente também ajuda, né, a ter essa visão prática dentro de uma disciplina na universidade. E para a gente também acho que todo mundo, assim, que está hoje na Visagem, que passou, né, que veio da PUC, a gente ama voltar para dar essas palestras e estar sempre perto dos alunos. Então, para mim, são coisas muito complementares. É um sentimento de pertencimento, né? Quer dizer, a brincadeira uma vez na PUC, até a gente, quando volta, a gente sempre tem as memórias, são memórias provavelmente de uma época que foi muito, muito cara, né? No sentido de importante na nossa vida, enfim. A gente que tem o prazer de estar com frequência, às vezes não valoriza esses momentos, né, Sidney? Mas eu acho que A gente costuma dizer que não existe ex-aluno da PUC, existe antigo aluno. Uns mais antigos, outros menos antigos, mas todos são alunos para sempre. Exatamente. Inclusive, nós temos a AA, a Associação de Antigos Alunos, não é a Associação de Ex-Alunos, que, aliás, tem tido uma parceria enorme com a universidade, né, abrindo 1000 portas. E isso que a Débora comentou, de voltar para contribuir, né, com, né, os casos do mercado de trabalho, os casos do mundo real para dentro da instituição, isso é um oxigênio muito importante, acho que para os dois lados. E nós, na engenharia, a gente está agora no meio de um processo de reformulação da maneira de ensinar, do currículo, de como é que a gente vai valorizar certas competências. A gente está querendo tornar o curso mais ativo, mais interativo com o mercado. É um desafio muito grande, né? Porque os ensinos no mundo todo ainda são muito tradicionais, ou em boa parte do mundo, né? Então, a gente está tentando inovar novamente. Há pouco sempre teve uma liderança em inovação em vários aspectos, né? No Brasil, no mundo universitário. A gente está tentando fazer isso de novo. E essa interação que a Débora estava citando, a gente quer que ela se torne uma coisa permanente, constante, né? Acho que isso vai ser muito importante para todos que venham a seguir carreira aqui na PUC com a gente. E até reforçando, desculpa aí de novo te interromper, Sidney, mas até reforçando isso que o Renha falou, muito dessa parceria veio porque nós, e aí eu digo, as pessoas da Visagem que vieram da PUC, nós criamos relacionamentos muito bons com os nossos professores, com coordenadores de curso, e que hoje a gente, né, foi procurá-los, mas e que hoje eles já nos procuram também para a gente ter muitas trocas. Então, é muito importante, realmente, esses relacionamentos, eles não são ali relacionamentos que ficam só na sala de aula, né? Eles são relacionamentos que a gente carrega depois aí para o mercado de trabalho. Sem sombra de dúvida, Débora. E eu acho que relacionamento é uma das coisas, é um dos diferenciais da universidade. Pela qualidade, pela forma como eles são construídos e a própria experiência que a gente tem. Antes de fazer uma pergunta de fechamento, eu queria fazer uma pergunta para a Aline, e aí uma curiosidade de alguém que está nos acompanhando. Em que momento, na sua opinião, a gente deve começar a procurar estágio? Eu acho que varia bastante com o curso, né? Dentro da engenharia, assim como todo mundo aqui já falou, o ciclo básico consome muito a gente, então são 2 anos muito intensos que eu acho que é mais complicado de você fazer estágio junto com a faculdade, que realmente eu lembro que eu fazia monitoria lá de cálculo, eu ficava realmente, que nem o Renha falou, de 7 às 9 da noite na PUC, então é mais difícil mesmo. Fora os horários também, porque você tem que conciliar o horário de estágio com o horário da universidade, então no ciclo profissional a PUC já começa a mexer nas matérias, botar as matérias mais para de noite ou mais para de manhã, para você conseguir ter um horário lá disponível para o seu estágio. Depende do que a pessoa quer também, né? O estágio na engenharia da PUC é obrigatório, então você vai ter que fazer um estágio para se formar. Tem gente que quer fazer vários estágios antes de se formar, que conhecer várias empresas diferentes. Tem gente que não, prefere fazer uma iniciação científica ou fazer alguma outra especialização antes de conseguir um estágio. No meu caso, eu fiz a iniciação científica antes. Eu lembro que eu tive até um momento meio tipo assim, caramba, eu vou ter que fazer um currículo, ferrou. O que eu tenho pra botar no meu currículo? E aí você fica meio em pânico, assim. Mas você vai começando a pensar várias coisas e dá pra colocar lá. E o processo seletivo de estágio costuma ser bastante demorado. Como eu já tinha mencionado, eu passei por uma época mais difícil. Eu espero que a época da galera que tá entrando agora melhore. Porque eu e minhas amigas estavam comigo, tivemos muita dificuldade. Eu passei 1 ano procurando estágio. Eu comecei a procurar em 2018, só fui conseguir em 2019. E teve gente até que eu conheço que atrasou a formatura por conta de estágio, então estava realmente uma época mais complicada. Os processos seletivos são muito desgastantes, você tem que ir até eu lembro que eu fui fazer 2 para White Martins, tive que ir para
para Cidade Nova, não lembro bem o lugar, para fazer o estágio às 6 horas da manhã, fazer dinâmica em grupo, tem várias etapas. Enfim, é uma época que é meio estressante, mas no final maratona. A gente fica achando que não vai dar certo, que tipo, caramba, não vou ter nada na vida, vou me formar, não vou ter emprego, mas dá certo no final, só precisa ter calma que vai dar certo. Interessante, Aline. Eu queria comentar duas coisas. A primeira é que a Aline se formou numa turma de engenharia química em que todos os formandos eram mulheres. E numa formatura que tinha pessoas também de outros cursos, e no total de formandos daquela noite, 75% eram mulheres, eram todos das engenharias, e da engenharia de computação, da matemática e da engenharia elétrica. Então, isso é muito interessante, né, Renha? No nosso tempo, os cursos de engenharia eram basicamente cursos masculinos. E que bom que hoje em dia a gente não tem mais essa separação absolutamente artificial, né? E a gente sabe que a mulher tem que batalhar muito para conseguir se colocar bem no mercado, ser reconhecida e ter o mesmo salário que o homem, ainda tem muita diferença, né? Mas isso, espero, esteja melhorando, depende muito da nossa própria atuação, aquela coisa do respeito, né? Que é o respeito pelo ser humano e não importa o gênero. E é muito legal ver essa turma toda aí, hoje em dia a gente dá aula para engenharia meio a meio, metade ou até mais mulheres do que homens, é uma mudança muito interessante do ponto de vista cultural no Brasil, né? E essa questão do estágio, só para completar, só para pontuar mais uma coisa, eu sei que o Guga vai apontar para o encerramento, uma coisa interessante, o estágio é a famosa faca de dois legumes, né? Como a gente brinca. Eu acho que aquele aluno que quer ir para o mercado de trabalho, é óbvio que ele tem que estagiar, que experiência ele vai ter. A gente gostaria que o aluno pudesse fazer um estágio numa empresa dentro da PUC, isso ia ser muito legal, a gente vai caminhar para isso em algum momento, para juntar de fato esses dois mundos de uma forma, porque a gente não quer um aluno que vai para a empresa para tirar xerox para alguém, a gente quer um aluno que vai estar realmente aprendendo na prática da profissão, né? Tem uma história interessante, o Departamento de Economia da PUC, é um dos melhores do Brasil, né? Durante alguns anos tinha financiamento externo, financiamento privado, para pagar aos alunos para não estagiarem, porque eles preferiam que o aluno adiasse a entrada no estágio para que ele pudesse seguir a sua graduação com mais qualidade. Esse é um desafio, esse equilíbrio é muito delicado, depende da ansiedade de cada um, depende de como é que o mercado de trabalho está se apresentando, depende da área de conhecimento, mas isso é um ajuste fino, e é muito legal os alunos poderem conversar, tanto com os professores, quanto colegas mais velhos, quanto pessoas que já estão formadas, para poder fazer esse julgamento de uma forma tranquila e não baseada na ansiedade, né? E como disse a Aline, no fim as coisas dão certo de alguma forma, mesmo que com dificuldade. Agora, quando você termina o ciclo básico, entra no ciclo profissional, e você entra num estágio ainda sem qualificação, isso começa a prejudicar os teus estudos, qual é o valor disso? Você tem que balancear. É uma opinião aqui de um professor, né? Eu não sou uma pessoa do mercado, sou um cara da universidade, mas eu acho que tem que ser levado em conta também. Guga, eu devolvo para você a bola. Legal. Eu vou fazer talvez uma pergunta aberta para todos os nossos queridos antigos alunos, até já nossos queridos filhos da PUC, né? E eu até, esse comentário do equilíbrio foi coincidência, eu até queria agradecer, antes de fazer a pergunta, ao apoio da Carla e da Carmen, que sem elas a gente não estaria aqui hoje, né, Sidney? E por não sei, depois eu vou até ter curiosidade, mas a gente teve um placar equilibrado, talvez trazer uma oradora mulher no próximo encontro seja uma boa prática. O próprio CTC, a própria PUC tem professores muito importantes e que tem uma experiência muito bacana. Mas a minha pergunta final para vocês quatro tem a ver um pouco com o mercado de trabalho, né? Na visão de vocês, como o mercado enxerga os formados pela PUC, né? Vocês percebem alguma diferenciação? Eu queria deixar essa pergunta aberta para vocês. E até, Renha, foi uma pergunta feita pela Daniela. Você até mandou uma saudação pelo chat aí para a gente, está acompanhando a gente ao vivo. Um abraço grande nela. Eu posso, assim, dar minha opinião, mas, é claro, quero ouvir também da Aline, Débora e do Marcelo. O aluno da PUC é muito bem visto, porque a instituição, a PUC, é vista como referência, né? A PUC é uma referência por professores como vocês, né? Por pessoas que se interessam não só pelo conhecimento, como pelo lado humano, se interessam pelo aluno. A Débora e a Aline colocaram isso.
você vai ao professor para trocar uma ideia, para aprender, para ele te lapidar em coisas que você está precisando. Então, a PUC é uma referência, sem dúvida. Um aluno formado pela PUC, ele vai ter competências, até pela PUC, né? Pontifícia Universidade Católica. Então, ele vai ser uma referência pelas suas competências técnicas, como também pelas suas competências humanas, né? Então, eu acho que esse é um grande diferencial da PUC. Pelo lado, eu estou 100% com o Sidney. Eu falo sempre com os meus colegas, o estagiário, ele está num momento de vida, e a Aline colocou isso com uma precisão gigante, em que ele fica dividido porque ele tem que ter o estágio, e então ele não quer performar mal, mas o foco do estagiário é o estudo, não é o trabalho, no meu ponto de vista. Agora, sem o estágio ele não se forma. Então, o que o Sidney colocou, que não era assim antes, mas o mundo mudou e a gente tem que se adaptar às mudanças do mundo. Então, o foco tem que ser o estudo. E o chefe, lá no emprego, se tiver, ele tem que... estagiário é uma mão de obra barata. Não. O estagiário, o foco dele é o ensino. E se ele está aqui, a gente tem que, da época de prova, liberar ele. A própria, já existe uma legislação sobre isso. A gente tem que priorizar o ensino dele, né? Isso deveria ser o lógico. Mas a PUC é uma referência, sim. Bacana, Renha. Algum comentário, pessoal, complementar? Eu acho que, reforçando, né, eu acho que são alunos super referência. Até falando agora do outro lado, né, do lado do mercado de trabalho, são alunos super bem vistos. Eu acho que, quando a gente fala muito de equilíbrio, eu acho que esse equilíbrio tem que ser levado em conta também na hora da gente, posição aluno, escolher também. Então, pensem bem na hora de estagiar na empresa que vocês estão indo. Eu acho que esses pontos que o Renha levantou são pontos, assim, primordiais. Será que essa empresa valoriza o lado acadêmico? Será que essa empresa vai deixar eu sair aqui para estudar para minha prova? Então, eu acho que o que a gente tem que levantar muito, e sempre, é humildade para aprender, e eu acho que isso em qualquer nível de carreira que a gente esteja, com quem quer que seja, eu acho que é humildade para aprender sempre e saber equilibrar. E aí eu acho que na posição de aluno, pensar nisso na hora das escolhas, e aí conforme a gente vai evoluindo também, né, na carreira, a gente está sempre aí em constante equilíbrio, a gente vai mudando o que está na balança, mas eu acho que é isso que vai garantir aí, né, que todos sejam protagonistas das suas vidas e que tenham o sucesso, né. Aline, quer dar uma palavra final para a gente? Só complementando aqui um pouco sobre essa questão de como os alunos da PUC são vistos, né? Uma frase que eu já ouvi muito, eu concordo 100%, é que a PUC é fácil de entrar, mas é difícil de sair. Então, realmente, por você ser formada pela PUC, você ter conseguido esse diploma, você já é muito bem visto no mercado. As pessoas admiram bastante. Com certeza. Só complementando, a PUC está de braços abertos para todos, né, Sidney? E eu vou pegar essa deixa da Aline para passar a palavra final para o Sidney. Sidney, a bola está contigo, cara. Obrigado, Guga. Bem, eu só posso agradecer. Um barato ouvir vocês, né, essa diversidade de experiências. Como a gente falou, desde a recém-formada até um jovem acumulado. Jovem, né? De coração, nosso jovem de 40 anos de formação. Ele entrou em 76, eu entrei em 77, realmente nós somos contemporâneos. É um barato, muito legal ouvir essas diversas áreas, essas diferentes experiências. Espero que os nossos alunos do ensino médio que estão nos ouvindo possam usufruir. Estamos à disposição, a PUC é uma universidade muito aberta, uma universidade que está realmente à disposição das pessoas, uma universidade comunitária em vários aspectos. E acho que esse aspecto humano que vocês frisaram faz parte do DNA da PUC. E é por isso que tem duas interpretações para o fácil de entrar e difícil de sair, porque tem muita gente que não quer sair da PUC, né? Como eu, por exemplo, que estou na PUC desde sempre. Mas é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que trouxeram suas experiências. Obrigado à CCA e ECO pela organização e obrigado à nossa plateia pela presença. Guga, devolvo para você fazer o encerramento. Bom, eu vou, na verdade, fazer um convite para quando a pandemia passar, o Renha,
a Aline, a Débora e o Marcelo venham nos visitar na PUC. Estamos ansiosos para voltar para o presencial quando for possível, com segurança e com todos os cuidados, até para que a gente possa aproveitar uma das coisas que eles não comentaram, que é um campus único. A gente tem um campus único, maravilhoso, com várias experiências muito bacanas. E a experiência do presencial é um ponto de destaque. Social, né? Social, humano. Social, mas aí daqui a pouco eu vou puxar mais um episódio aqui do bate-papo para a gente falar sobre a vida social dentro da universidade. Que, aliás, eu acho que faria bastante sucesso. Mas isso deixa para uma próxima pauta. Tem que ter um episódio só para isso mesmo. Tem que ter, viu? A Aline já se voluntariou. Tem que ter uma episódio só para isso. Né? Tá certo. Então, pessoal, muito boa noite. Mais uma vez, obrigado a todos. Saúde para todo mundo. Se cuidem. Cuidem-se. A gente se vê algum dia no presencincial também. Tá bom? Até logo, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Um abraço. Obrigado a vocês pela presença. Obrigado a vocês. Tchau, Débora. Tchau, Aline. Pessoal. Tchau, Marcelo. Prazerzão vê-los. Até logo.